Muito obrigado por voltar à nossa companhia. Com muita alegria que trazemos de novo junto a si algumas reflexões sobre o tema que nos traz aqui hoje, que é o ciúme. Na primeira parte do programa já fizemos uma rápida definição deste sentimento, ou deste misto de sentimentos, que é considerado pela psicologia como uma emoção mista, porque envolve todo um conjunto de emoções primárias e que, no fundo, é comum e característico a todas as pessoas. O ciúme resulta de uma percepção de uma ameaça a uma relação que é valiosa para nós e pode dar-nos pistas sobre quais os aspectos a desenvolver no nosso crescimento pessoal. No fundo, como todas as emoções, ele serve para nos conhecermos melhor a nós mesmos, para conhecer quais as nossas forças e as nossas fraquezas e, portanto, permite-nos aumentar umas e trabalhar outras de forma a que a nossa vida possa realmente ser uma vida mais plena. Em si mesmo, sentir ciúme não significa, não tem um significado moral bom nem mau, mas significa sempre uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. E quando nós sentimos o que sentimos, significa que o nosso mundo está de determinada forma, o nosso mundo interior ou a nossa percepção do nosso mundo exterior, e, portanto, abrem-se claramente pistas de crescimento e desenvolvimento para cada um de nós. Muitas vezes, quando o ciúme se torna um sofrimento pesado ou interfere de forma muito forte no desenvolver e no desenrolar de uma relação, pode requerer uma ajuda especializada e, portanto, se esse é o seu caso, gostaria de o convidar a não hesitar em procurar essa ajuda, que depois será variável conforme o tipo de recursos que tenha ao seu dispor. A verdade é que não tem que carregar sozinho esse fardo. Então, muitos aspectos poderíamos evocar acerca do ciúme. Talvez aquele que eu gostasse de lhe fazer, de alguma forma, refletir nesta segunda parte, tem a ver com o facto de, como todos os sentimentos, poder experimentar um lado positivo e um lado negativo. De resto, várias das questões que chegam até nós hoje têm exatamente a ver com esse questionamento e com esse posicionamento. Na maior parte das vezes, nós pensamos que um sentimento tem um significado único, sobretudo quando estamos a falar do ciúme, porque o ciúme envolve muitos sentimentos e emoções em conjunto. Estamos a falar então de inúmeras portas que se abrem para nós e que nos permitem, por exemplo, poder trabalhar a autoestima, poder trabalhar os nossos medos, poder trabalhar a confiança no outro, a nossa autoconfiança, poder também ter muitas vezes um passo de discernimento importante sobre o lugar e o papel que determinada relação com determinada pessoa tem na minha vida, se devo ou não apostar nessa relação, se devo ou não permitir que ela se aprofunde ou continuar a investir nela. Enfim, toda uma série de questões e prerrogativas que o facto de sentir o que sinto me pode fazer experimentar. Há várias perguntas que nos chegam sobre este tema. Eu gostaria de o convidar a ouvir a próxima questão, que talvez esteja a sua dúvida também. Não hesite em fazer-nos chegar as suas participações e sugestões, faça-nos as suas perguntas, porque, na medida do possível, nós vamos responder a todas elas. Vamos ouvir a questão que nos chega sobre este tema. Doutor Horácio, eu gostaria de saber se o ciúme é uma patologia ou um sentimento. Muitas vezes a fronteira entre patologia e sentimento é uma fronteira muito ténue. Na cultura portuguesa nós dizemos muitas vezes que tudo o que é demais é moléstia ou que todo o excesso é erro. O que é que isso significa? Significa que, na verdade, tudo se quer na dose certa. Mesmo as coisas que são muito boas, ultrapassada determinado limite, podem tornar-se más. E, portanto, determinada situação, determinada emoção que em si mesma não é boa nem é má, pode tornar-se má porque eu a hipervalorizo e lhe dou um lugar demasiado grande na minha vida. Como é que nós podemos perceber que está a tornar-se numa patologia, que aquilo que era inicialmente um sentimento, na verdade começa a ter características patológicas? Quando nos sentimos, por exemplo, querer controlar de forma absoluta os passos do outro, de quem sentimos ciúme, quando queremos de alguma maneira tolher a sua liberdade, quando queremos continuamente necessitar
de uma reafirmação da parte do outro de amor, de carinho, de atenção, de uma relação especial em relação a nós. Ou seja, na verdade, cada vez que nós nos centramos de forma quase absoluta e obsessiva, querendo controlar o outro, querendo controlar os seus passos, querendo controlar os seus sentimentos, acabamos muitas vezes por nos descentrar da nossa própria vida e, na verdade, a nossa vida é que é a nossa responsabilidade. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós fazemos em relação aos outros é que nos compete e não o que os outros fazem em relação a nós. Então, o ciúme torna-se patológico no momento em que nos desvia do exercício da nossa própria liberdade e nos faz centrar naquilo que não é a nossa questão. Portanto, querer controlar a vida do outro sem tentar trabalhar a nossa. Vamos passar a uma segunda questão que nos chega também sobre o mesmo tema. Doutor Horácio, eu gostaria de saber se o ciúme pode ser considerado outra face do amor. É uma pergunta que muitas vezes se coloca, se é possível sentir amor sem experimentar ciúme, ou é possível experimentar amor